sim, por aqui tudo bem também? Eu sou a Prof. Catrine e venho para mais uma hora do conto. Ontem, dia 1º de abril, foi o que chamamos de Dia da Mentira. E embora nós saibamos que mentir é muito feio, o personagem principal da nossa história não sabia disso. Vou contar a história de um brinquedo diferente, um boneco especial que queria virar gente. O nome dessa história é Pinóquio e ela é muito antiga, já foi regravada e reescrita por vários autores, mas o autor original da obra se chama Carlos Collodi. Era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Você sabia o que é carpinteiro? Carpinteiros são aquelas pessoas que constroem coisas em madeira, e o Gepeto fazia isso. Construía cadeiras, roupeiros, mesas, mas o que ele mais gostava de fazer eram brinquedos. O Gepeto tinha um sonho. Ele sonhava em ser papai, mas isso nunca aconteceu, e Gepeto se sentia muito sozinho. Então, um dia ele teve uma ideia. Pensou em construir um boneco de madeira que pudesse ser seu companheiro quando ele se sentisse sozinho. E que ele pudesse, então, amar como se ama um filho. Ele criou o boneco chamado Pinóquio. E antes de dormir, depois de uma noite inteira trabalhando para deixar o Pinóquio pronto, o Gepeto deitou, pensou e pediu às estrelas. Estrelas bonitas do céu a brilhar, vocês podem Pinóquio em um menino transformar? E o Gepeto dormiu, né? Nunca imaginou que isso aconteceria, era só um sonho. Porém, acontece que Gepeto tinha um coração grande e era muito bondoso, muito generoso com as pessoas. Então, lá do céu, as estrelas ouviram o pedido dele e logo pensaram em tornar realidade. Elas mandaram aqui para a Terra uma fada, a Fada Azul, que tornaria então o sonho do Gepeto realidade. A Fada Azul então desceu até a casa de Gepeto e encontrou o Pinóquio deitadinho lá onde o Gepeto tinha deixado ele. Ela chegou perto dele, lançou a varinha mágica, o Pinóquio já começou a levantar, se mexer, falar, e ele ficou: minha nossa, eu posso andar! E eu posso falar! Eu sou um menino de verdade? Perguntou Pinóquio à fada. Não, Pinóquio, ainda não, disse a fada. Para ser um menino de verdade, você precisa aprender a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas como eu vou saber disso? Disse o Pinóquio. E ela disse: calma, eu vou encontrar alguém para lhe ajudar. E ela começou a procurar ao redor e foi logo quando ela avistou o grilo muito esperto. Ela pediu que o grilo ensinasse ao Pinóquio sempre a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. O grilo seria a consciência de Pinóquio. Assim que terminaram de conversar com a fada, logo seu Gepeto estranhou aquela conversa toda e acordou. E quando ele viu que o Pinóquio tinha ganhado vida, foi uma alegria imensa. Nossa, eles brincaram, eles dançaram, eles conversaram a noite inteira. E no dia seguinte, Gepeto arrumou a mochila de Pinóquio e disse a ele que ele deveria começar a ir à escola. Afinal, agora ele era um menino de verdade. E assim, o Pinóquio realmente ia para a escola. Só que no meio do caminho, ele encontrou uma raposa. Uma raposa muito má e muito esperta, que chegou nele e disse: um rapaz com tantos talentos como você não deveria estar indo à escola, deveria vir para o circo. Lá você vai ganhar dinheiro fácil e nem vai precisar fazer muito esforço. E ele foi junto à raposa porque a ideia de ir para o circo parecia muito divertida. O grilo tentou alertar ele. Falou: Pinóquio, não é certo mentir para o seu papai. Ele acredita que você está indo para a escola. Mas o Pinóquio estava tão empolgado com a ideia do circo que nem deu ouvido para sua consciência. E quando o Pinóquio chegou no circo, realmente foi bastante divertido. Pinóquio dançou, cantou, pulou e foi a maior festa. Todo mundo comentava sobre o boneco de madeira que conseguia caminhar. Porém, quando o espetáculo acabou, a raposa mostrou quem era de verdade. Ela colocou o Pinóquio em uma jaula. E ele ficou com muito medo. E ficou com mais medo ainda quando ela falou:
Vai trabalhar pra mim de graça, todos os dias, boneco de madeira. E quando não servir mais, será lenha para minha fogueira. E agora? Como que o Pinóquio ia sair dali? E ele começou a chorar. E logo, a fada azul ouviu o choro dele e veio para resgatá-lo. Quando a fada azul chegou, ela perguntou para ele o que tinha acontecido. Isso depois de tirar ele da jaula. Só que o Pinóquio, ao invés de lembrar daquilo que foi explicado e falar a verdade, quis inventar uma história mais divertida. E começou a contar que havia um monstro enorme, e que esse monstro tinha dois, três olhos gigantes. E a fada logo percebeu que era tudo mentira. Pinóquio sentiu que alguma coisa estranha estava acontecendo enquanto ele contava aquela história dos monstros. E então ele foi se olhar no espelho. E foi quando ele percebeu que o nariz dele estava enorme. E agora? Por que meu nariz está assim? A fada logo explicou que ela sabia que aquela história toda de monstros era mentira. E que o nariz dele crescer só mostrava isso, pois assim como o nariz de Pinóquio, as mentiras sempre crescem. Ela deu ainda um aviso muito importante. Se você quer ser um menino de verdade, lembre-se sempre de contar a verdade. Então, Pinóquio ficou com muita vergonha e bastante arrependido, e logo começou a sentir saudade de seu papai Gepeto, e voltou para casa para procurá-lo. Só que quando ele chegou em casa, não havia nem sinal de Gepeto. E Pinóquio procurou e chamou e tentou achar Gepeto em um lugar ou outro, mas não havia sinal dele. Então, Pinóquio construiu uma jangada e foi procurá-lo no mar. E chegando no mar, ele começou a gritar: Papai, cadê você? Papai, onde você está? Só que esses gritos chamaram a atenção de uma baleia que nadava ali por perto. E a baleia veio rapidamente e engoliu Pinóquio, com jangada e tudo. E então, antes mesmo que se desse conta do que estava acontecendo, Pinóquio se viu dentro da barriga da baleia e começou a gritar: Socorro! Olá! Tem alguém aí? Até que, de repente, alguém ouviu os gritos de Pinóquio e respondeu: havia mais alguém dentro da barriga da baleia? Pinóquio foi encontrar de onde vinha essa voz e descobriu que Gepeto também estava lá. Pois é, acontece que Gepeto tinha ficado muito preocupado quando Pinóquio não voltou da escola e saiu a procurar ele, e acabou sendo engolido pela baleia também. Pinóquio e Gepeto ficaram muito felizes de se encontrar de novo, mas ainda havia um problema. Como poderiam sair de lá? A boca dela abria, mas tudo entrava e nada saía. Foi então que eles tiveram uma ideia. Poderia então acender uma fogueira dentro da barriga dela. Assim, a baleia ia sentir o calor do fogo e logo ia colocar eles para fora. E foi exatamente o que aconteceu. Eles construíram uma fogueira e logo ela fez... E lá se foram Gepeto e Pinóquio. Eles ficaram super felizes por estarem juntos novamente. E foi então que a fada apareceu e percebeu que Pinóquio realmente havia se arrependido de todas as vezes que mentiu e que foi um mau menino. Agora, ele entendia o valor do seu pai e a importância de sempre contar a verdade e escolher o caminho do bem. Então, ele estava preparado para ser um menino de verdade. Por isso, a fada o transformou. E eles viveram felizes para sempre. Queridas crianças, terminamos aqui mais uma hora do conto. Espero que tenham gostado da história e que lembrem sempre a importância de contar a verdade e escolher o caminho do bem, assim como o Pinóquio. Um grande beijo para vocês, um abraço enorme da Prof e cuidem-se!